Olá, crianças! Sejam bem-vindos ao canal do professor Vitor Sanches. Bem-vindo, estudante e estudanta que está nessa quarentena tentando estudar em casa. Eu estou aqui com o meu visual quarentena para trazer mais um conteúdo da biologia para vocês. Vamos falar hoje a respeito da gametogênese. Vocês já devem ter ouvido falar da gametogênese. A gametogênese trata da gênese, que é o início, dos gametas. E sempre que a gente falar em gametas, eu acho que todo mundo vai pensar em espermatozoides e óvulos. É sobre isso que a gente vai tratar na nossa aula hoje. Eu peguei na internet 2 exercícios bem interessantes e básicos aí sobre gametogênese. Queria que vocês dessem uma lida, então, a princípio. Então, pensando aí, com relação à gametogênese humana, é correto afirmar: cada ovócito 1 produz 4 ovócitos 2? Letra B. Ovogônias e ovócitos primários são formados durante toda a vida da mulher? Letra C. Espermatogônias são formadas apenas durante a vida intrauterina? Letra D. Cada espermatócito 1 produz um espermatozoide? E letra E. A ovulogênese só é concluída se o ovócito 2 for fecundado. Você sabe a resposta para essa pergunta já? Se você sabe, coloca aí que você acertou antes da aula, então você nem precisa assistir a aula para conseguir fazer esse exercício. E a resposta do número 2. O processo em que são formados os espermatozoides é conhecido por espermatogênese e pode ser dividido em 4 fases principais: germinativa, de crescimento, de maturação e de diferenciação. A respeito da fase de crescimento, marque uma alternativa correta. Sabem qual dessas 4 é? Se você sabe, já põe nos comentários que você acertou antes, igual você fez com a outra. Se você não sabe, fica aqui comigo. Vamos numa aula o mais curta possível, fazer com que vocês sejam capazes de responder a essa pergunta e a outras que forem aparecer na vida de vocês como estudantes e estudantas aí, beleza? Se você se interessou, já aproveita, se inscreve no canal para você receber novos vídeos que forem sendo produzidos e não deixa de dar o seu like no vídeo e compartilhar com seus amigos se você achou que ele vai ser útil e importante nos estudos para você aí. Vamos dar uma recapitulada antes de começar a falar de gametogênese. A gente tem que lembrar que para gerar gametas, a célula precisa se dividir. E é um tipo de divisão específica, que é a chamada meiose. A meiose, ela tem algumas fases que vocês já devem ter visto. Pelo menos, se você não viu ainda, tem uma aula aqui no meu canal que você pode dar uma olhada. Falo tratando de mitose e meiose. Mas o que vocês têm que prestar atenção é que na mitose, uma célula mãe gera 2 células filhas, e essas células filhas têm a mesma quantidade de DNA que a célula mãe tinha. Enquanto na meiose, uma célula mãe gera 4 células filhas, e essas células filhas têm a metade da quantidade de DNA, a metade do número de cromossomos que a célula mãe tinha. Isso a meiose, ela serve para formar gametas, certo? E esses gametas são haploides por quê? Porque eles precisam se juntar em 2 para formar um novo indivíduo que volta a ser diploide como era a célula mãe antes de entrar na meiose. Então a meiose é para fazer gametas. Meiose, gametas. Enquanto a mitose vai servir para regeneração, pode servir para reprodução também, mas no caso da reprodução assexuada, vai servir para reposição de células, para o crescimento. Meiose é para fazer gametas. Bom, antes de falar
de gametas, a gente tem que deixar claro que os gametas vão ser necessários na reprodução sexuada. O que é a reprodução sexuada? É aquela reprodução que tem troca de DNA, que um indivíduo junta o seu DNA com o DNA de outro indivíduo para gerar um novo indivíduo que carrega informações dos dois, do pai e da mãe, mas que é diferente desses dois, certo? Agora, a reprodução assexuada, ela não tem troca de DNA. Ninguém dá DNA para ninguém. O próprio indivíduo faz cópias de si mesmo. Existem alguns tipos de reprodução assexuada. Divisão binária, bipartição ou cisparidade, por exemplo. Também pode acontecer a laceração, fragmentação ou fissão, ou brotamento e gemiparidade, além de um tipo bastante interessante que é a partenogênese, que ela vai contra essa questão dos gametas que eu disse antes, porque ela envolve a geração de gametas, uma vez que o ser que é resultante da partenogênese, ele é resultante de um óvulo não fecundado que se desenvolveu em um ser multicelular. É um tipo bastante especial que ocorre em alguns casos e é uma exceção ao que eu disse antes para vocês. Aqui um exemplo de cisparidade. Então a gente tem aqui um paramécio que tem o seu macronúcleo e micronúcleo. Esses núcleos se dividem em dois de cada tipo e depois essa célula se divide ao meio, gerando duas células filhas novas que são idênticas à célula mãe. Isso aqui é uma reprodução assexuada por cisparidade. Aqui eu pus esse videozinho aí, olha lá, rápido, né? A cisparidade também é bastante comum entre as bactérias e leveduras. Elas vão se dividindo e gerando um monte de cópias de si mesmo. Isso acelera a capacidade de reprodução. Só que não traz a variabilidade genética que a gente está atrás quando a gente vai tratar de reprodução sexuada. Para saber mais sobre variabilidade genética e a importância dela, vocês podem assistir o vídeo de divisão celular que eu falo sobre isso também, quando eu trato do crossing over ou da recombinação, tá? Outra forma de reprodução assexuada é o bicho se quebrar em dois, né? Ou a planta se quebrar em duas. Se você ainda não assistiu, aqui no meu canal tem um vídeo de um rapaz que tentou se pendurar numa árvore que tem aqui na frente de casa, um jasmim-manga. E o jasmim-manga ele se quebra muito fácil. Ele usa isso como defesa, porque ele tem uma alta capacidade de formar uma nova planta a partir de um pedaço dele. Então, o rapaz se pendura no jasmim-manga e cai, né? Quebra a planta e ele cai. Esse pedaço que ele quebrou, eu plantei na terra e hoje é um jasmim-manga novo, né? Então é uma fragmentação, uma reprodução por fragmentação. O mesmo acontece com estrelas do mar. Se vocês pegarem uma estrela do mar e quebrar em duas, desde que tenha pelo menos 1/5 do disco central e um braço, esse pedaço vai se regenerar e formar uma nova estrela do mar. Tem até uma história que é muito contada em livros de ecologia, que é o seguinte: existia um grupo de habitantes que criavam ostras para ter pérolas, e naquela região as estrelas do mar se reproduziram muito, e essas estrelas do mar se alimentam de ostras, né? Entre outras coisas, mas elas comem ostras também. E isso começou a causar prejuízo para eles. Então eles foram para o mar e começaram a quebrar as estrelas do mar e jogavam de volta para o mar. O resultado disso, achando que estavam matando, né, as estrelas do mar. O resultado disso é que acabou gerando uma superpopulação ainda maior de estrelas do mar, porque cada pedaço daquela estrela do mar que eles quebraram gerou uma estrela do mar nova, o que é um problema, né? Dificultou bastante a vida deles. Aqui, só para descontrair um pouquinho, a estrela do mar dançando aí, olha aí, tem um movimento, né? Outra forma de reprodução assexuada é o brotamento. É muito comum a gente encontrar nos livros de biologia o brotamento da hidra, né? A hidra, ela
ela faz a reprodução sexuada também, mas ela também faz a reprodução assexuada. Em uma determinada etapa da vida dela, começa a crescer uma nova hidra na lateral dela, se forma, essa hidra nova cresce, até que ela se desprende da hidra mãe e vai viver a vida dela, né? Aqui um gifzinho só para vocês verem a hidra brotando, né? Como é interessante ela fazendo esse brotamento. E aqui é um pouco de medo, mas é o famoso dragão de Komodo, né? O dragão de Komodo é um tipo de animal que faz o que eu falei para vocês de partenogênese. Então, como que é essa partenogênese? A fêmea, ela tem os óvulos dela, que em teoria necessitariam ser fecundados por espermatozoides de um macho, mas que nesse caso, esses óvulos, sem ser fecundados, se desenvolvem e geram um novo dragão de Komodo, que obviamente vai ser haploide, certo? Então esse dragão de Komodo novo vai ter metade da quantidade de cromossomos que a mãe tem. Isso também acontece em outro grupo, em outro animal, que são as abelhas. Nas abelhas, os zangões, que são os machos, que vão fecundar os óvulos da rainha no voo nupcial dela, eles são resultados de partenogênese também. Também são um óvulo não fecundado que se desenvolveu e gerou um novo ser, que é o zangão, tá? Agora, vamos tratar de gametogênese, vamos tratar de reprodução sexuada, que é o assunto dessa aula. Então, a reprodução sexuada envolve troca de DNA. E essa troca geralmente é feita através de gametas. E quem gera essas gametas é a meiose, que é a divisão celular que reduz a quantidade de DNA à metade dentro das células filhas, tá? E os gametas que a gente conhece são, e que todo mundo, que vem na cabeça de todo mundo quando a gente fala de gametas, são espermatozoide e óvulo. Não precisam necessariamente ser. Se a gente for falar de plantas, a gente vai ver que ela tem óvulos e que quem faz esse papel de levar o DNA masculino para a flor feminina é o grão de pólen. Vocês já devem ter visto flores que quando você passa o dedo dentro dessas flores, sai um pozinho amarelo no dedo. Esse pozinho amarelo é o pólen. O objetivo do pólen, que está aqui na parte masculina da flor, na antera, é chegar no estigma para fazer a fecundação dos óvulos. Como acontece isso? O grão de pólen cai no estigma, germina num tubo polínico, que leva o gameta masculino até o óvulo da parte fêmea da planta, certo? Bom, mas vamos tratar de gente, que eu acho que é a parte principal da gametogênese que a gente quer falar, tá? Aonde acontece a gametogênese nos animais? Nas gônadas. Gônadas lê-se testículos e ovários, tá? Testículo e ovários. No testículo acontece a espermatogênese, que é a formação dos espermatozoides, e nos ovários acontece a ovulogênese, que é a formação do óvulo. Pensa então aqui no testículo como se fosse um monte de tubinhos enrolados, né? Produzindo espermatozoides, fazendo com que esses espermatozoides venham até o epidídimo e que sejam ejaculados quando acontece o coito, né? E o ovário, ele tem um número determinado de ovogônias, onde cada uma vez por mês, sai da sua hibernação para gerar um novo óvulo, e isso acontece uma vez por mês. Sempre lembrando que machos geram milhões de espermatozoides por dia, enquanto fêmeas, de forma geral, geram muito poucos óvulos por mês, né? Nos animais a gente tem o cio, que é quando a fêmea está em época reprodutiva, né? E no caso dos seres humanos, isso acontece uma vez por mês, levando em consideração o ciclo menstrual da mulher, que a gente vai falar daqui a pouco. Já já a gente chega lá. Então, quais são
as fases dessa gametogênese. Vocês já devem ter percebido pelos outros vídeos que eu pus aqui. Tudo que a gente quer estudar é um processo contínuo e a gente divide em etapas para tentar facilitar o estudo, né? Então, se a gente for falar de gametogênese, a gente tem 3 etapas que acontecem tanto na ovulogênese quanto na espermatogênese. A primeira etapa é a multiplicação ou a fase germinativa. A segunda etapa é o crescimento, então, o período germinativo, período de crescimento, onde as células vão aumentar em volume, né? Período germinativo está tendo, aqui no caso dos espermatozoides, está tendo um monte de mitose, gerando novas células, novas espermatogônias. Período germinativo é quando uma dessas espermatogônias cresce em volume, aumenta em volume, que é o período de crescimento, né? O período germinativo é a mitose. O período de crescimento é quando ela aumenta em volume. E a maturação, que é quando ela faz a primeira meiose, gerando os espermatócitos. E as espermátides. Agora, a espermatogênese ela passa por mais duas fases, que é por mais uma fase, não duas não, mais uma, que é a espermiogênese ou a diferenciação, que é quando a espermátide, que tem ainda o formato de uma célula comum sem o flagelo, vai se transformar em um espermatozoide, passando a ter o formato e a função que o espermatozoide precisa ter, certo? Então vamos lá, vamos falar de espermatogênese. A gente tem células... primeiro, eu preciso que vocês se concentrem, pensem em uma pessoa do sexo masculino que está próximo de vocês, se concentrem nele, foquem nele e agora pensem no testículo dele, certo? Isso que a gente está falando aqui está acontecendo lá dentro do testículo dele. Olha aqui, se a gente pegar o testículo dessa pessoa, tirar da bolsa escrotal e cortar ao meio, o que a gente vai ver então vão ser muitos tubinhos enovelados e enrolados ali. Não sei se ele vai gostar muito, talvez vai doer um pouco, mas dá um jeito, amarra aí e vamos lá. Esse monte de tubinho enovelado e enrolado, se a gente cortar um desses tubinhos e colocar no microscópio, que a gente vai perceber que esse tubinho tem uma parede relativamente grossa e uma luz estreita. E nessa luz, nessa cavidade do tubinho, a gente vai ver que tem um monte de espermatozoides ali, ainda aderidos à parede desse tubinho, mas já praticamente prontos para serem ejaculados. Então, se a gente ampliar essa parede, o que a gente vai ver é que as células elas vão se transformando de espermatogônias para espermatozoides de fora para dentro do tubo, certo? E esse tubo é formado por um epitélio sustentador que tem como seu principal componente as células de Sertoli, que são importantes na produção de testosterona, no caso do ser humano, é o hormônio sexual masculino, né? No caso do ser humano não, no caso dos animais é o hormônio sexual masculino. Ele é importante para fazer toda a diferenciação em homem, né? Pelos, questão muscular, onde vai acumular gordura, onde que não vai, né? E ela é importante para nutrir, sustentar e proteger as células germinativas para que elas se transformem em espermatozoides. Então a gente tem células germinativas que passam por processo de mitose, ou seja, geram um monte de células 2N. Essas células 2N, que são as espermatogônias, passam por um período de crescimento sem divisão celular, se transformando em espermatócito 1, e aí ela vai entrar em meiose. Quando ela terminar a primeira divisão da meiose, ela vai ser um espermatócito 2, onde os cromossomos estão duplicados. Teve separação dos cromossomos homólogos, mas não das cromátides irmãs, certo? Aí ela vai passar pela segunda fase da meiose, que é a meiose 2, e vai gerar então as espermátides. Aqui já é todo mundo N, com cromossomos já não mais duplicados, as cromátides irmãs já foram separadas. E aqui, então, uma célula 2N deu origem a 4 células N, que vão passar pelo processo de diferenciação ou espermiogênese, gerando os espermatozoides, que vão ser, então, aptos a fazer a fecundação, certo? Uma coisa que, de forma geral, a gente não quer que ocorra, né? Por isso que a gente inventa um monte de métodos contraceptivos. Tem vários,
e a gente vai falar deles na próxima aula, não é nessa, mas se você está gostando dessa aula, assista a próxima que vai trazer informações sobre isso, certo? Aqui então um pouquinho de como é esse espermatozoide. A gente tem a cabeça onde está o núcleo com o DNA. Na frente da cabeça tem o acrossoma, que é um complexo de Golgi modificado. Esse acrossoma carrega enzimas que vão possibilitar a fecundação, a entrada do espermatozoide no óvulo, tá? Aí a gente tem a peça média, onde tem uma bateria de mitocôndrias. Essas mitocôndrias vão ser importantes porque elas vão dar energia para o batimento da cauda, que é esse flagelão modificado aqui, certo? E isso vai possibilitar que ele chegue até o óvulo e faça a fecundação, tá? Ou fique preso na camisinha, né? Também pode acontecer. Bom, agora pensando em uma mulher, pensem na mulher, pensem no ovário dessa mulher. Lá no ovário dessa mulher está acontecendo o que a gente vai falar a partir de agora. Nela também a gente tem as células germinativas, mas esse período germinativo de ovogônias, ele vai acontecer no ovário das meninas quando elas ainda estão na barriga da mãe delas, tá? Então, elas recebem da mãe uma quantidade de células, recebem da mãe não, dentro dela se forma uma quantidade de células que vai dar origem aos seus óvulos. Essa quantidade de células que vai dar origem aos seus óvulos começam mitoses, 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 até que a gente chegue em ovogônias. A partir daí, então, todas elas entram num processo de crescimento e depois estacionam. E elas estacionam, entram no processo de crescimento e depois estacionam. E elas estacionam nesse período de ovócito 1. A partir daqui, então, uma vez por mês, um ovócito 1 desse resolve continuar essa meiose, continuar esse processo de se transformar num óvulo, e termina a primeira divisão da meiose se transformando em ovócito 2, com um glóbulo polar. Aqui no glóbulo polar e no ovócito 2, a gente tem metade da quantidade de cromossomos, mas esses cromossomos estão duplicados, certo? E então acontece a ovulação. O que sai na ovulação não é o óvulo, a gente chama de ovulação erroneamente. O que sai na ovulação é o ovócito 2. E esse ovócito 2 vai ser levado para a tuba uterina. E ele vai ficar ali na tuba uterina esperando um espermatozoide chegar. Ele só vai se transformar de ovócito 2 para óvulo se acontecer a fecundação. Se não acontecer a fecundação, a mulher vai menstruar e na menstruação esse ovócito 2 é eliminado. Agora, caso aconteça a ovulação, esse ovócito 2, a fecundação, esse ovócito 2 termina a sua meiose, se transforma em óvulo, gera outros dois glóbulos polares e esse núcleo desse óvulo agora tem metade da quantidade de cromossomo e esses cromossomos não estão duplicados e esse núcleo está apto para se juntar com o núcleo do espermatozoide que veio trazendo o DNA do pai, certo? Gente, isso é muito comum de ser pedido em questões de vestibular e Enem e etc, tá? Ah, a mulher ovula óvulo, a mulher ovula ovócito 2, o ovócito 2 só vai terminar se acontecer a fecundação. Tem perguntas sobre isso em um monte de provas e vai ser comum vocês encontrarem isso, tá bom? Então, falando do ciclo menstrual, né, que é o que acontece aqui no ovário, conforme a gente veio falando aí. O ciclo menstrual, deixa eu diminuir um pouquinho a câmera aqui para não atrapalhar. Eu acho que atrapalhou o slide anterior também, olha lá. Só se completa se ocorre a fecundação, certo? Bom, o ciclo menstrual, como que a gente conta, né, um ciclo menstrual? O ciclo menstrual tem, em média, geralmente 28 dias. Ah, professor, o meu tem 20, o meu tem 33. Gente, essas variações são normais. E é até considerado relativamente normal você, às vezes, principalmente quem está no início
da menstruação, né? Meninas jovens ainda, é comum, até às vezes tipo um mês não menstrua, no outro menstrua, então leva um tempo para a regularização desse ciclo e algumas mulheres nunca vão regularizar, tá? Isso acontece, não tem nada de anormal com você se isso está acontecendo com você. Mas a média é essa. No primeiro dia de menstruação a gente começa a contar o ciclo menstrual. Então a gente vai contar aqui 7 dias onde vai estar acontecendo a menstruação e onde o próximo ovócito 2 a ser ovulado está se preparando para isso, está passando por uma etapa de crescimento. No 8º dia, a gente começa um crescimento folicular, né? E esse crescimento folicular vai até o 12º dia, quando no 13º dia a gente tem a ovulação, tá? E aqui a gente tem a fase, então, fértil da mulher, quando ela ovula, e a gente vai contar aí por segurança 5 dias, que é o tempo que ela vai estar fértil. Depois disso, se não acontece a fecundação, o corpo lúteo começa a regredir, ele deixa de secretar os seus hormônios e vem uma nova menstruação. Então esse é o ciclo menstrual, tá? E isso aqui baseia um dos métodos contraceptivos, que é o que eles chamam de tabelinha, né? Que é contar o ciclo para saber qual que é a fase fértil que a mulher está e evitar a relação sexual nessa fase fértil. Mas a gente vai falar desses métodos contraceptivos na próxima aula, só para já ir gerando curiosidade em vocês, tá? O que sai então na ovulação é o ovócito 2, que vai ser composto de uma célula com um núcleo, um corpúsculo polar, uma zona pelúcida, que são várias membranas de proteínas e açúcares que envolvem o ovócito 2, e a corona radiata, que é um monte de células foliculares que saem junto com o ovócito e o acompanham e vão ser importantes depois no desenvolvimento do embrião, tá? Então, voltando nas questões com as quais eu iniciei a aula para vocês, acho que agora vocês já vão ser capazes de responder. Vamos lá, vamos ver. Com relação à gametogênese humana, é correto afirmar que cada ovócito 1 produz 4 ovócitos 2? Não, né? Ele vai produzir um ovócito 2 e 3 corpúsculos polares, né? Então, essa afirmativa não é correta. Ovogônias e ovócitos primários são formados durante toda a vida da mulher? Não, né? São formados na vida intrauterina, a gente já falou sobre isso também. Espermatogônias são formadas apenas durante a vida uterina? Espermatogônias não, né, gente? Espermatogônia é formada a vida inteira do homem, o homem está sempre produzindo um monte de espermatozoide novo. Ovogônias são formadas apenas durante a vida intrauterina. Cada espermatócito 1 produz um espermatozoide? Não, né? Cada espermatócito 1 produz 2 espermatozoides. Lembra? Começa com a espermatogônia, 2 espermatócitos 1, 4 espermatócitos 2, certo? A ovulogênese só é concluída se o ovócito 2 é fecundado? Exatamente, né? Essa é a resposta dessa questão. Tá aí. Se você falou que era essa lá no começo, você acertou e não precisava ter assistido a aula. O processo em que são formados os espermatozoides é conhecido por espermatogênese e pode ser dividido em 4 fases principais: germinativa, de crescimento, de maturação e de diferenciação. A respeito da fase de crescimento, marque a alternativa correta. Na fase de crescimento acontece multiplicação de células por mitose? Não, essa é a fase de proliferação, né? Na fase de crescimento, ocorre o crescimento da célula em volume? Sim, né? Lembra? Ela aumenta de volume e se prepara para começar a meiose. Olha lá. Beleza, gente? Eu agradeço, então, a vocês que assistiram esse vídeo até o fim. Espero que ele tenha sido mais divertido do que os vídeos que eu gravei antes. Eu estava tímido para aparecer na câmera, mas resolvi perder essa timidez. Espero que isso dê uma proximidade maior entre a gente e que fique mais fácil
com vídeos mais curtos e com a minha participação de você assistir, gostar e voltar. Beleza? Um abraço, boa quarentena a todos, fiquem em casa. Tchau, tchau.